Eu tenho interesse de participar. Porque, como eu disse, o pessoal dos outros municípios vieram. Já no nosso simpósio, que algumas pessoas daqui participaram, em 2013, o Tribunal de Contas tem que fazer alguma coisa para barrar os PMIs. Né? Eu falei, nós temos que fazer alguma coisa para barrar os maus projetos, as más licitações. Né? Então, essa questão, por exemplo, aí que você está falando, ajuda muito na questão da isonomia. Né? Porque a gente pode pedir, quem fez o projeto pode participar da licitação. Mas mesmo que não seja uma pessoa ou uma empresa que vai executar o projeto, nada impede que aquele projetista ele esteja arranjado com o outro terceiro. Né? Então, a questão de ajustar o PMI, concordo, não podemos barrar, é coisa que também, a questão da garantia é uma estabilidade que é necessária mesmo. E, por exemplo, esse projeto que eu contei para vocês, a garantia de pagamento da contraprestação do município era para pagamento de apenas 3 contraprestações, num projeto que era totalmente insustentável. E só para responder, né, na questão do Tribunal de Contas, é por isso que a gente lutou muito lá em Minas para constituir uma unidade técnica especializada em concessões e parcerias público-privadas, certo? Porque como aqui a gente atua na esfera municipal e estadual. Então, o que a gente alegou foi justamente isso. Nós não podemos ter decisões do Tribunal de Contas divergentes do Estado para o município, né? De uma área para outra, precisa de ter uma lógica. É claro que isso não cobre, por exemplo, eventual evolução de entendimento do Tribunal de Contas, né? Que ele pode realmente rever suas decisões, nós temos esse poder. Mas é isso que eu queria. E eu só queria também, sobre a tua fala, que tu falasse, não é só uma questão de dinheiro, né? Tem que fazer PPP, mas não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de qualidade, evidentemente é uma questão de qualidade. Mas, diante da carência de serviços públicos que nós temos e das coisas que podem ser feitas com um projeto de parceria público-privada, é impossível que o município no estado de Santa Catarina não tenha pelo menos uma meia dúzia de projetos de PPP que lhe seriam extremamente vantajosos. Olha, um projeto de PPP na área de iluminação pública, o sujeito vai me dizer que isso é desvantajoso, né? O município lá arrecada com a COSIP lá R$1 milhão por mês. Ele faz uma PPP, em 5 anos vem o parceiro privado, investe 50 milhões e troca todo o parque de iluminação por LED. Isso não pode ser desvantajoso. Depende de como vai ser estruturado, mas tem que tomar iniciativa para adiantar, para fazer isso, para avançar esse processo. A questão das escolas, né, muitas vezes por falta de recursos, a escola sucateada, sem manutenção, sem infraestrutura de informática, você faz uma PMI, contrata uma empresa, reforma as escolas, equipa, põe equipamento de informática, cuida toda a hotelaria da escola. É um projeto que tende a ser muito vantajoso. Então, assim, tem o dinheiro, tem muita coisa boa para fazer. Então, a pergunta que não quer calar é por que não se faz? Eu acho que a gente não pode queimar nem o Instituto de PMI ou de PPP por conta de más escolhas, né? Então, há que se ver essa resposta de por que não se faz. Você disse que, né, o projeto foi apresentado no PowerPoint, em todos os tipos de mídia, mas você não citou o Excel, por exemplo, né? E não só o Excel, porque nós analisamos nós analisamos ali o projeto nosso lá do metrô, que infelizmente paralisou na consulta pública. Tinha metrô aqui? A solução tinha? Aqui não, né? Não. Então, o que está acontecendo? Tem que ver, primeiro, o que os cálculos indicam, né? Não, claro. A questão do subsídio tarifário, isso já está totalmente previsto na Lei de Mobilidade Urbana, o contrato atingindo ou não o limite de PPP. Já está previsto que pode ter um subsídio. Sim, só complementando aqui a questão, o metrô nunca chegou a ser discutido pela inviabilidade evidente, técnica e financeira, né, de sustentabilidade do negócio. Mas se comentou numa primeira possibilidade... Bom, transporte marítimo é lenda também, mas o metrô de superfície, né? um VLT. É o nosso. O VLT. Aí se chegou à conclusão de que o subsídio teria que ser muito alto e
e inviabilizou. O mesmo vale para o Mas teve estudo também de transporte marítimo bem forte, teve estudo de teleférico com transporte marítimo, teve vários estudos. E por incrível que pareça, desculpa lhe interromper, o transporte marítimo, o estudo apresentou que o valor do subsídio na tarifa deveria ser muito alto, e aí seria inviável da sustentabilidade do negócio. Olha, eu acho que essa questão PPP tem a ver com um pouco da apetite ou tolerância a riscos, né? Então, não são realmente todas políticas ali que vão. E essa questão da complementação, ainda mais a parte de mobilidade urbana, que é tão importante, e agora tem essa questão da lei, mas existem responsabilidades entre os três entes, né? Então, a gente vê que comento aqui de novo essa questão federativa, que no final deveria resultar de soluções harmônicas, e, na verdade, elas geram impasses, porque quando você tem projetos grandes que precisa, por exemplo, de um subsídio de nível federal, e isso está previsto, subsídio de nível federal, tanto para a área de saneamento quanto para a área de mobilidade, né? Isso que está aí dificulta realmente. Então, qual é o gestor que quer se lançar num projeto que ele não vai conseguir levar adiante, porque ele sabe que ele precisa, então, ou dos municípios conjugados, se for uma solução metropolitana, né, ou da federação. Então, isso aí fica muito difícil. Tem coisas que, às vezes, ficam no papel e começam. Nós temos um hospital maravilhoso. Esse hospital está sendo operado em nível de 10%, está sendo pago 50% para a PPP, ou seja, está pagando mais do que a área efetiva que ele está sendo operado. Ele não tem condição. Quando ele foi estruturado sem pensar, quer dizer, ou acreditava se houve um convênio ou algum acordo que jamais foi formalizado, da mesma coisa que aconteceu para o nosso metrô, né, que não teve aquele repasse ou aquele convênio, aquela associação que permitiria dar prosseguimento à execução daquele serviço, né? Bom, pessoal, é o seguinte, até vou usar aqui, nós temos aí um pouco mais de 20 minutos, mais ou menos, e muitas perguntas interessantes, então vamos tentar ser bem objetivos, por gentileza. A senhora falou aqui em planilha Excel, uma pergunta bem interessante aqui do advogado Alisson Luiz Mikoski. Ele é presidente da Associação dos Usuários de Rodovias em Santa Catarina. Pergunta para o Dr. Joel aqui o seguinte, em Santa Catarina também se percebe, pelo menos que na sociedade e nos organismos da sociedade civil organizada, de que as concessões em Santa Catarina, no caso aqui, BR-101, BR-116, a imensa dificuldade da transparência das planilhas para o reajuste das tarifas, além das dificuldades em cumprimento eminentemente contratual, que redundam em multas na agência reguladora, que no fim acaba aí se diluindo. Aí a pergunta, a sociedade também fica refém destes modelos de concessão e, por suficiente, refém também de todas essas dificuldades, no caso, o usuário, né, o motorista. Qual é a saída para isso? Bom, é preciso que se aumente o nível de governança, de transparência, que pode haver problema, pode haver problema em qualquer projeto, em qualquer contrato. É difícil falar sobre esse caso específico, né? Essa rodada de concessões de rodovia que aconteceu no governo passado, ela foi bastante polêmica, né? A empresa que ganhou ofereceu uma tarifa muito baixa para os padrões até então vigentes, então muita gente disse já à época que era impossível cumprir aqueles encargos com aquela tarifa. Esse é um aspecto que deve ser levado em consideração pelos órgãos de controle. Não sei se isso é verdade ou não, mas é coisa que corre. Não tenho conhecimento específico sobre, enfim, exatamente o que acontece lá. Por outro lado, há um evidente atraso no cumprimento dos encargos, sobretudo o contorno rodoviário aqui em Florianópolis. A empresa tem uma série de alegações, ela diz que o poder público é que não definiu o traçado e que ela ficou esperando por isso e não conseguiu as licenças, que não era encargo dela. Então isso é ser analisado.
de novo, nas alegações da empresa, você sente a falta de segurança jurídica em relação ao contrato, né? E eu acho que é nisso que o órgão de controle deve mirar a sua atuação, né? Tinha um traçado, tinha que fazer o contorno, quem é que tinha definido o traçado, por que não definiu, se foi apresentado no tempo devido, o traçado foi definido, depois foi alterado, por que foi alterado, havia um defeito no anterior, qual a responsabilidade? Esse tipo de coisa vai ser melhor investigado, né? E em todo projeto de concessão, em todo projeto de PPP. Essas questões de inadimplemento da administração pública, que geram a insegurança, que tornam o contratado vulnerável à administração ao poder público, na minha percepção, é algo que precisa ser muito bem investigado pelos órgãos de controle. Esse é hoje o local privilegiado, não estou dizendo que teve nesse caso ou em qualquer outro caso, mas é um local privilegiado de corrupção diante da vulnerabilidade de uma das partes.